A Alemanha possui uma das maiores comunidades de brasileiros no mundo. São quase 150 mil que vivem lá legalmente, segundo dados do Itamaraty, fora o pessoal que vive ilegal ou já morou lá. Pensando nisso, e também a proximidade da cultura alemã com a nossa, eu resolvi fazer um vídeo sobre a aposentadoria nesse país. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional. Vem comigo. Brasil e Alemanha possuem um acordo previdenciário. Eu tô devendo esse vídeo ainda, vou fazer esse vídeo, então fica ligado. Esse acordo basicamente ele facilita bastante a vida de quem trabalhou no Brasil e quem trabalhou na Alemanha, porque daí pode levar um tempo de trabalhar de um país para se aposentar no outro, enfim, então acaba ficando bem mais fácil. Então já convido você para se inscrever no canal se o tema lhe interessa, para passar esse vídeo, a compartilhar o vídeo com o pessoal que você conhece e tal, e ativar a sineta para ficar ligado que quando sair o vídeo do Acordo Previdenciário Brasil e Alemanha, você vai saber e vai assistir. O regime alemão, eu vou contar primeiro para vocês, tá? Como é que funciona um pouquinho o regime alemão de previdência social. Ele é um pouco diferente do regime brasileiro. Lá na Alemanha, digamos que ele é dividido em 5 partes, tá? De pensões, doença, maternidade, de dependentes, acidente de trabalho, doenças profissionais e a parte de desemprego. O que eu acho interessante, que na verdade é bem comum na Europa, na Alemanha, cada um dessas 5 vertentes, digamos assim, dessas 5 divisões, eles não são administrados pelo governo. Aqui no Brasil a gente tem o INSS, né, que concentra tudo, o INSS é um braço do governo. Na Alemanha, cada divisão dessa é administrada por uma espécie de um sindicato, representantes dos empregadores e representantes dos empregados, salvo a parte ali de seguro-desemprego, que daí é representado também o Estado, ele tá junto. Mas então só para vocês terem uma noção, que daí tem essas 5 partes, o que interessa pra gente hoje é a parte de pensão. Esse seguro-pensão, ele se chama ou seguro previdenciário, ou seguro-pensão legal, como você preferir. Vai estar o nomezinho em alemão aqui embaixo, meu alemão anda meio enferrujado, tá? Mas aí caso você fale alemão e já esteja morando na Alemanha, daí pode até pesquisar na internet, talvez fique mais fácil. Esse seguro-pensão, digamos assim, ele administra 3 partes, que é da pensão por morte, da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria por idade, que é realmente, de fato, o que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre os requisitos da aposentadoria por idade, o que você tem que fazer para se aposentar por idade na Alemanha. Bom, primeiro a gente vai conversar sobre a idade mínima. Na idade mínima na Alemanha, para quem nasceu a partir de 1963, é de 67 anos. Eu explico essa informação. Para quem já viu outros vídeos nossos sobre aposentadoria no exterior, aposentadoria em outros países, já deve ter visto que muitos países europeus eles passam por uma regra de transição. Só que diferente do Brasil, que a coisa muda de uma hora para outra, lá a mudança é escalonada e demora anos para mudar, para realmente chegar na regra definitiva, tá? Então assim, se você nasceu de 1963 para frente, então a idade mínima para se aposentar é de 67 anos, não existe diferença de idade entre homem e mulher, ok? No entanto, eu falei para vocês que a Alemanha ela vem passando por uma regra de transição. E olha só, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente está gravando o vídeo em 2022. Eles estão passando essa regra de transição desde 2012. Certo? Então, desde 2012, para as pessoas que nasceram a partir de 1947, a idade mínima ela está aumentando, tá? Um mês a cada ano. Então, ela vai aumentar de 65 para 66 anos. Quando chegar em 66 anos, ela vai aumentar 2 meses por ano, até chegar em 67 anos, que daí é como eu falei para vocês, o pessoal que nasceu de 63 para frente, essa é a regra definitiva que eles vão pegar, tá certo? Então assim, para resumir, você tem que ver o ano que você nasceu, se é de 63 para frente, então você tem que ter ao menos 67 anos de idade. Se você nasceu antes de 63, dá uma olhadinha para ver exatamente, daí tem que fazer uma tabelinha para saber exatamente qual é o ano, qual é a idade mínima que você tem que ter para se aposentar. Essa regra que eu falei para vocês é a regra geral. Existe a possibilidade de a pessoa se aposentar antes. A partir dos 62 anos de idade já é possível se aposentar, é uma exceção, tá? A pessoa vai receber menos, daqui a pouco a gente vai falar do cálculo do benefício. É possível até se aposentar a partir dos 60 anos de idade, só que daí você tem que comprovar, tá? Você tem que comprovar 45 anos de contribuição, certo? Então você tem 60 de idade, 45 de contribuição, você começou ali nos 15 e foi direto, tá? E além disso você tem que comprovar que trabalhou
em serviço considerado penoso, que seria mais ou menos a nossa insalubridade, penso eu, né? Durante um certo período, durante 10 anos, nos últimos 20 anos, tá? Você tem que comprovar isso também. Se não, cai na regra geral. Existe também outra possibilidade da pessoa se aposentar mais cedo. Eu tô falando isso para que você tenha uma noção, tá? Numa dessas, você é brasileiro, tá morando na Alemanha, já tá morando faz tempo, se encaixa em algum desses requisitos, então acho que é interessante, né? Claro que daí depois você tem que dar uma consultada melhor para ver mais detalhes, mas é sempre bacana. Então assim, ó, na Alemanha eles têm essa regra progressiva, ou seja, vai aumentando a idade aos poucos, tá? Para pessoa que tem uma deficiência é considerada uma invalidez com ao menos 50%, certo? Então, imagine que passe lá para perícia, tem que ter um atestado médico comprovando tudo isso e tal. Essa pessoa, na regra definitiva, ou seja, para quem nasceu depois de 51, ela tem que ter pelo menos 63 anos de idade, certo? 35 anos de contribuição, tá? E comprovar essa invalidez de ao menos 50%. Então vocês veem que é difícil esse tipo de aposentadoria antecipada, é feito quase que para não conseguir mesmo, mas existe essa possibilidade, tá? Então por isso que eu queria trazer isso para vocês no vídeo. Então para falar para vocês sobre outro requisito, a carência, que é bem comum, tá? Normalmente a aposentadoria por idade nos países, elas têm dois requisitos, né? Uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, que a gente chama de carência. Eu já fiz um vídeo sobre carência, vou deixar aqui do lado, caso você queira saber um pouco mais. Então a regra é que a pessoa tem que ter essa idade mínima, ter um tempo mínimo de contribuição. Tem alguns países, como a Dinamarca, que tem que ter um tempo mínimo morando no país, tá? Daí eles até dispensam a carência, mas enfim, isso é a título de curiosidade. Na Alemanha, a regra geral é que a pessoa tem que ter 5 anos pagos para o regime deles, para essa caixa de pensão que eu falei para vocês, tá? Que é separada. Então com isso seria suficiente. Só que, dependendo ali, se você vai se aposentar antes, tem aquelas aposentadorias antecipadas, então a carência pode variar. Pode ter a carência de 20, de 25 anos, de 35 e até de 45 anos, como eu comentei com vocês, tá? Mas isso é exceção. Regra geral, eu tenho que ter pelo menos 5 anos de contribuição para o regime alemão para me aposentar. Eu queria falar também um pouquinho sobre o valor da aposentadoria. Eu considero relativamente complexo esse cálculo da Alemanha, só que normalmente nesses vídeos de acordo de aposentadoria em outros países, quando eu não falo do cálculo, alguém vem me perguntar. Às vezes o pessoal vai nas minhas redes sociais me perguntar, tá, mas e o cálculo e tal? E daí eu tento explicar, mas às vezes é um pouco complicado para explicar por mensagem, tá? De qualquer maneira, vou tentar explicar para vocês, pelo menos para que tenham uma noção geral de como funciona na Alemanha. Você tem 3 elementos para o cálculo da aposentadoria alemã, tá? Tem a soma dos pontos das remunerações, eu vou deixando os nomezinhos aqui em alemão, certo? Tem o tal do multiplicador e tem o tal do valor atual do benefício. Você pega os 3, tá? Esses 3 elementos, você multiplica os 3 e você vai chegar no valor do seu benefício. E daí você deve estar se perguntando, mas o que significa esse tal de ponto de remuneração, de multiplicador, etc., Também vou tentar explicar para vocês esses pontos das remunerações, como eles chamam, tá? Eles são as contribuições pagas pelo segurado, né? A pessoa que tá vinculada ao sistema, no curso de um ano em relação à média das contribuições das outras pessoas que estão vinculadas no sistema, tá? Então, basicamente, esses são os pontos das remunerações. Tem o multiplicador, na verdade, esse multiplicador, ele vai ser de 1, tá? Vai ser, enfim, isso é para quando você se aposenta na idade normal. Se você se aposenta antes, você tem um redutor, então esse 1 ele já não é mais 1, ele pode ser 0,9, pode ser 0, enfim, ele vai diminuindo, certo? Se você se aposenta na idade certinha, o multiplicador é 1. Tá? Então ele não vai te prejudicar, entre aspas. Mas se você se aposenta antes, então daí acaba tendo um redutor. E por fim, o valor atual do benefício, ele na verdade reflete as contribuições de um ano a essa caixa de pensão. Lembrando para vocês, porque é o seguinte, tá? Como eu já disse no início, é bem comum na Europa, eles têm várias caixas, né? Como na Alemanha são 5, tem de pensão, tem de acidente de trabalho e tal. Então eles têm contribuições individuais para essas caixas. Então vai pegar essa média de um ano para a caixa de pensão, tá? E daí vai ter um valor. Então assim, se você achou muito confuso o cálculo, não fique bravo comigo, na verdade, se é a legislação alemã, eu só tentei trazer um panorama para vocês, eu particularmente também acho um pouco confuso esse critério de cálculo deles. E para fechar essa parte do cálculo, existe a possibilidade da pessoa também ter um valor, aumentar o valor do benefício, digamos assim. Vamos supor que você atinja a idade mínima, uma vez você, não quer se aposentar, então você continua trabalhando, tá? Você vai ganhar um acréscimo de 0,5% por mês a mais
trabalhado, certo? Então no Brasil tinha muito essa parte de pecúlio e tal, tem algumas categorias no serviço público que ainda tem isso, tá? Que é um incentivo para que a pessoa continue na ativa, tá? Então no caso da Alemanha, nesse regime geral, a pessoa vai acabar ganhando 0,5% a mais a cada mês. Com relação à acumulação de aposentadoria e serviço, eu sempre tento trazer isso porque é o seguinte, alguns países eles vedam, a lei de alguns países vedam que a pessoa depois de aposentada continue a trabalhar. Ou você se aposenta e descansa, ou você continua trabalhando, tá? Não é o caso da Alemanha. A Alemanha permite, a legislação alemã permite que você continue trabalhando mesmo após estar aposentado. No entanto, é bom, se você está nessa situação, se você está para chegar nessa situação, você tem que ficar esperto pelo seguinte, tá? Depois de um certo valor, eu não vou trazer o valor aqui porque esse valor me parece que altera com certa frequência, daí dependendo de quanto você vai ver o vídeo, o valor vai estar desatualizado. Mas assim, dependendo do valor da remuneração mais da aposentadoria, você vai ter uma redução do benefício previdenciário, tá? Pelo menos enquanto estiver trabalhando. Então é bom também ficar atento a isso. E uma coisa que eu acho bem importante de se fazer, que eu também costumo comentar nesses vídeos, é o seguinte, se você está pensando em ir para a Alemanha, se você já está na Alemanha, enfim, se você já foi e já voltou da Alemanha, mas de toda forma é sempre importante a gente fazer um planejamento, tá? Na nossa vida é importante o planejamento. Aqui eu estou falando de planejamento previdenciário, mas também um tributário, tá? Então é importante que você verifique, poxa, estou pensando em ir para a Alemanha, já estou na Alemanha, o que eu posso fazer? Você pode, como eu falei, o Brasil e a Alemanha tem um acordo previdenciário, esse acordo ele é bem extenso, ele é bem vantajoso, tá? E fica prometido, eu vou trazer esse vídeo para vocês. Mas então assim, eventualmente se você não tiver os 5 anos na Alemanha, você pode levar do Brasil para a Alemanha, ou se você trabalhou muito pouco no Brasil, você pode levar o período da Alemanha para o Brasil e pode pedir 2 aposentadorias, pode pedir aposentadoria à distância. Só que é o seguinte, por que é importante você fazer um planejamento previdenciário? Porque numa dessas você está na Alemanha e é legal você continuar contribuindo para o sistema brasileiro. E daí o pessoal muitas vezes me pergunta, tá, Otávio, qual é o valor que eu devo contribuir? E, pô, eu não sei. Depende de quanto tempo você contribuiu, depende da média das suas contribuições, depende do que você pretende, né, para a sua vida. Então tudo isso é feito uma simulação, é calculado e tal. Então acho bem interessante, tá? É interessante que você saiba, eventualmente, me aposentei na Alemanha, vou ter na Alemanha, enfim, minha aposentadoria brasileira é alemã. Aí o INSS vai enviar o benefício lá para a Alemanha, ok, eles fazem isso, mas aí você tem que ver quanto que o INSS não, né, a União, o Estado brasileiro, vai te cobrar de imposto para enviar esses valores para o exterior, tá? Isso já envolve, enfim, saída definitiva também, essa questão fiscal, por isso que eu digo que a coisa anda tudo lado a lado, certo? Então, eu acho que é bem importante fazer esse planejamento, é bem importante você procurar um profissional da sua confiança e que seja especialista na área. Então assim, pessoal, espero que o tema tenha sido útil para vocês. Se você gostaria que eu falasse da aposentadoria de alguns países específicos, você pode deixar nos comentários. E novamente convido você para se inscrever no canal, para enviar esse vídeo na sua lista de WhatsApp, para o pessoal saber. Principalmente o nosso Brasilzão está sempre numa situação difícil, está sempre o pessoal pensando em morar em outro país e um dos destinos favoritos de nós brasileiros é a Alemanha. Então envie esse vídeo para o pessoal, numa dessa dá uma motivada no pessoal para sair do país ou não, né? Mas pelo menos fica ligado, tá? E convido também você para ativar a sineta e tal, para que a gente possa se ver na próxima semana. Eu aguardo você lá, um grande abraço.